Tudo que tu precisa saber sobre a sibutramina, a velha, a famosa sibutramina, né, que tá no mercado aí há um tempão, a polêmica, né, que tem gente que ama, tem gente que odeia, tá? E nesse vídeo eu quero te explicar sobre ela, né? Vamos aí quebrar, desvendar alguns mitos e vamos entender quais são os perigos, né? Tudo muito baseado em ciência, né, gente? Sem ficar aí viajando, assim, informações que não são confiáveis na internet, ok? Vamos lá, então. Sibutramina é uma medicação aprovada no Brasil para tratamento de sobrepeso e obesidade. Ela já foi proibida, tá? Um tempo atrás, já teve época em que ela foi proibida, mas hoje ela é permitida nos dias atuais, desde que, né, o paciente leve na farmácia tanto a receita, que é uma receita azul ali, né, de medicação controlada, quanto um termo, tá, assinado pelo médico e pelo paciente. Ele tem que entregar ambas as coisas no balcão da farmácia, tá? E por que a sibutramina é tão polêmica dessa maneira? Vamos entender um pouco sobre ela. Sibutramina é uma medicação que ela aumenta noradrenalina, dopamina, serotonina ali no teu cérebro. Por aumentar esses neurotransmissores, isso faz com que, por um lado, iniba o teu apetite, né? Esse aumento de noradrenalina, principalmente, deixa mais acelerado, assim, sabe? E o apetite inibe. Então, falando dessa maneira, ela pode até se assemelhar aos antigos inibidores de apetite, as anfetaminas, ela lembra, tá? Não é da mesma classe, é bem diferente, mas ela lembra as anfetaminas. Então, por te acelerar e tal, ela inibe o teu apetite. Qual que é a potência da sibutramina? Sibutramina é considerada uma medicação de baixa barra média potência, assim, né? Baixa ou média potência para perda de peso. Por quê? Porque geralmente ela leva uma perda de peso, às vezes, de 6 a 10%, vamos pensar assim, mais ou menos, tá bom? Então ela não é uma medicação que nem as canetas, que pode levar uma perda de peso de 15, de 20, de 25%. Ela não tem uma potência tão grande. Bom, enfim, o mecanismo de ação dela é que nem eu falei, né, através dessa regulação de neurotransmissores cerebrais, o que por um lado vai te tirar a fome e o apetite, por outro lado ela pode te trazer efeitos colaterais, e é por isso que ela é tão polêmica, tá? A sibutramina pode te acelerar, e aí ela pode te trazer mais ansiedade, te trazer palpitação, aumentar a tua pressão, né, trazer sintomas desconfortáveis tipo tremor, insônia. Então, por isso que ela é vista como perigosa, porque realmente, né, ela é, tá? Se ela for usada de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico principalmente, né, ela pode ter essas consequências deletérias. E por que também ela foi proibida lá no passado? Lá no passado teve um estudo que se chama SCOUT, tá? Nesse estudo, eles pegaram pessoas que tinham um risco cardiovascular mais alto, ou seja, tinham maior risco de ter uma doença do coração. E eles deram sibutramina para essas pessoas, né, para ver o que acontecia. E o que aconteceu? Deu ruim, né? Essas pessoas aumentaram ali a chance de infarto, de AVC. E daí foi um caos na época, né? Se não me engano, isso foi por meados de 2010, tá? Isso foi um caos, né? Então gerou toda uma polêmica, e daí por isso que muitas instituições acabaram proibindo, né, a sibutramina. Só que o que vocês têm que entender? É óbvio que uma medicação que por si só acelera a pessoa, pode aumentar a pressão, né, pode deixar ela mais ansiosa e tal, é óbvio que ela não deve ser dada para pessoas que já têm um risco maior de ter doença cardiovascular. Então é claro que deram a medicação para as pessoas no estudo, o esperado é que isso acontecesse mesmo, se pessoas tivessem mais infarto. Então a primeira lição que vocês têm que tirar desse vídeo é o seguinte: quem tem risco cardiovascular mais alto não deve usar sibutramina. Se tu tem pressão alta, principalmente se ela não está controlada, né? Se é uma pessoa que tem diabetes, tem que cuidar também. Se é uma pessoa que já teve alguma coisa cardiovascular, já teve algum problema, tem que cuidar. Se é uma pessoa mais velha, né? Se tu tem mais aí de 60 anos, tem que cuidar, porque são as pessoas que têm mais risco cardiovascular. Então, para essas pessoas, a gente não deve dar sibutramina, tá? E esse é um cuidado super importante. Quem é o perfil que se beneficia mais da sibutramina? Qual é o perfil de paciente? Pacientes mais jovens, né? Então que pela idade irão ter menos chances de ter, né, problemas cardiovasculares, e são essas pessoas, tá? Principalmente pessoas também que consomem um grande volume de comida. A sibutramina ajuda bastante para quem come bastante, tá? Porque quem come mais. Aquelas pessoas que beliscam muito, são muito assim beliscadorazinhas, assim, vai pingar o dia inteiro.
a sibutramina pode não funcionar tão bem, né? Então, para quem tem um volume maior de comida, ela é interessante. Para quem tem um comer emocional, também é interessante, né? Então, acaba comendo ali por emoções, ela pode ajudar também. E a sibutramina vai muito bem também, gente, como uma segunda medicação. Então, nem sempre para a obesidade tu vai conseguir atingir o peso que gostaria com uma única medicação. Então, por exemplo, uma das melhores medicações que nós temos hoje é o queridinho do Monjaro, né? Por quê? Porque é potente, é uma medicação boa, moderna, etc. Leva aí, pode levar a mais de 20% de perda de peso. Mas muita gente não tem dinheiro para Monjaro. Então, o que a gente faz? Muitas vezes a gente associa medicações, né? Então, daqui a pouco eu uso um Ozempic com sibutramina, um Oliri com sibutramina. Então, eu pego duas medicações mais fracas, associo elas para eu aumentar a potência, né? E eu ajudar meu paciente a chegar naquela perda de peso que ele deseja, desde que também a medicação ali atue pro padrão alimentar dela, né? Que faça sentido ali para aquele padrão alimentar, certo? Bom, gente, então vocês entenderam como a sibutramina atua, entenderam as contraindicações, entenderam pro perfil de paciente, né, que ela vai melhor, e outras coisas que vocês precisam saber. Mesmo nesse perfil de paciente que ela vai bem, né, então assim, mulher, jovem, sem problemas, né, metabólicos, cardiológicos, sabe? Ela pode ir super bem. Mas mesmo assim a gente tem que ter cuidados, porque, que nem eu falei antes, ela pode aumentar a pressão. Então tu precisa monitorar a tua pressão arterial de 15 em 15 dias. Tem que medir a pressão, sabe? Se tu vai na consulta médica, né, se tu vai numa consulta presencial, tem que medir a pressão. Se no nosso caso, aqui na Valevi, que a gente é uma clínica online, o que a gente faz? A gente pede um exame de pressão pro paciente, que se chama MAPA. Tá? A gente pede para ir monitorando, de vez em quando a gente faz, então a gente tem que ter esse monitoramento. Outras coisas que podem acontecer. Tu pode ficar um pouquinho mais ansioso, né? Isso pode acontecer. Se for algo leve e depois melhorar, maravilha. Mas se isso persistir, às vezes a gente tem que suspender, tá? Tem que ver se não vai interferir no teu sono, por isso a gente recomenda mais tomar de manhã ou no máximo até meio-dia, né, porque ela pode dar insônia. Então ela tem que ter esses cuidados, tá bom? Outro cuidado importante é que ela é uma medicação perigosa para misturar com outras medicações psiquiátricas, tá? Justamente por ela acelerar a pessoa e mexer muito com esses neurotransmissores, ela é uma medicação perigosa pra gente misturar com outras medicações psiquiátricas e muitas vezes perigosa pra gente dar para um paciente que tem muita alteração psiquiátrica, né? Então, pacientes que já têm uma tendência grande, uma ansiedade, pacientes que têm bipolaridade, não deveriam usar sibutramina. Ou então até pacientes que estão com outras medicações, assim, vou dar um exemplo, que a gente nunca mistura bupropiona com sibutramina, porque são duas medicações que podem atuar, né, em mecanismos muito semelhantes, e isso potencializar demais ali aqueles efeitos e dar ruim, dá efeito colateral de parar no hospital. Então tem que ter muito esse cuidado. Se tu já usou sibutramina alguma vez e teve alteração de humor, cuidado, tá? Porque pode ser até que tu tivesse uma bipolaridade, mas tu não sabia que tinha e a sibutramina desregulou. Então tem que ter esses cuidados, tá? Agora, por outro lado, tem associações com sibutramina que a gente gosta muito de fazer também. Por exemplo, associação de sibutramina com topiramato. O topiramato é uma outra medicação que também é de baixa potência para tratamento de perda de peso, né? Ele não é uma medicação para isso, mas a gente acaba usando porque ele ajuda nesse controle de apetite. E ao contrário da sibutramina, ele lentifica um pouco a pessoa, ele desacelera a pessoa. Então, com a sibutramina e o topiramato, eu consigo fazer um equilíbrio desses efeitos colaterais. A sibutramina acelera, o topiramato desacelera, e assim eu consigo deixar uma boa combinação. E, de novo, duas medicações de potência mais baixa, quando eu junto, né, eu consigo potencializar essa potência, entregando mais perda de peso para o paciente. Então, assim, resumindo, gente, sibutramina é uma ótima opção, tá? Ela tem um custo super barato, então ela fica em torno de uns R$50 por mês, mais ou menos. Obviamente, nunca comprem sibutramina, assim, sem receita médica, isso é perigoso. Nunca mandem manipular a sibutramina, isso é extremamente perigoso. Comprem sempre com acompanhamento médico, né, receita médica, bem certinho, sabe? Ela pode ser uma ótima aliada. Eu tenho vários pacientes na Valevi que usam sibutramina, né? Inclusive é uma ótima medicação que a gente usa na hora da manutenção, porque daí o paciente usou a caneta, né, que era uma medicação mais potente, perdeu peso, agora a gente mantém com a sibutramina, mas ela exige sim os seus cuidados. Tem os pacientes que a gente nunca deve iniciar e tem aqueles que a gente inicia, mas a gente tem que ter muito cuidado para isso não dar algum problema maior. Lembrando que medicação usada com responsabilidade geralmente dá certo. O problema é quando a gente usa ela louca, e sibutramina, por ser uma medicação mais antiga, a gente sabe até que tem farmácias que às vezes vendem sem receita, o que não deveria acontecer, mas acaba acontecendo. E não caiam nessa, tá? Muitas vezes vocês podem pensar, não, mas daí é mais fácil pra mim, porque eu não preciso pagar consulta, etc. Mas cuidado, tu tá colocando tua saúde em risco, né? Não é nem o barato, é que ele pode sair caro, sabe? Então, cuidado com isso, né?
tem um acompanhamento médico, tu pode conversar com o teu médico também para ele te dar daqui a pouco mais receitas, para tu não precisar ir todo mês lá pegar uma receita nova, né, se tu tiver já estável. Então vocês combinam, essas coisas tudo se combina. O que não dá é pra tu colocar em risco a tua saúde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida da sibutramina, me manda aqui nos comentários. Lembrando também que, se tu gosta dos nossos conteúdos, não esquece de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas outras redes sociais. A gente tá sempre fazendo conteúdo pra vocês. E se tu ficou interessado em consultar com alguma endocrinologista aqui da Valevi, comigo, ou com alguma outra endocrinologista, tenho descrição para agendamento de consulta aqui tem descrição não, tem o link, né, na descrição aqui desse vídeo para agendamento, tá bom? Um grande beijo!